tarde. Só que desde o princípio os filhos têm que ser igual aos pais. Se forem diferentes, já estão criando problema. Tá? Não pode ter nem o pensamento diferente e muitas vezes nem a profissão diferente. Tem que acompanhar aquilo que a família está promovendo. Tá? E o que faz a não diferença? A não diferença não cria sentido. O sentido é sempre o mesmo para todos. Não cria sentido individual. Não cria sentido de identidade. Tá? Então, para o externo, o sentido do self é muito anterior à linguagem e à autoconsciência. Porque passa pelo sensorial, passa pelo perceptivo, passa pelo relacional não verbal, constante. Tá? Desde o princípio, a diferença existe não pela linguagem e não pela autoconsciência e pela moral do adulto em relação à criança. Tá? Quando você se atrai por alguém, não é pela que o cara está pensando, entendeu? É outro lance que te coloca em sintonia, em harmonia com alguém que te interessa. Muitas vezes depois você vai descobrir que não tem nada a ver, porque é impossível de conviver com aquela cabeça tão diferente da tua, né? Mas a parte sensorial rolou muito bem, não é? E muitas vezes pode ser o contrário também. Rola uma coisa, um encontro de cabeça bacana, mas quando vai cair no organismo é uma diferença enorme que também não funciona. Então, lidar com essas diferenças passa a ser algo importantíssimo na construção de sentido da vida. Tá? Então, a gente fala de uma construção de sentido pré-linguístico. Aqui é importante, mas quando ele diz mas plenamente semiótico, quer dizer, não tem linguagem, mas já tem sentido. Tá? Então, não existe uma linguagem adulta entre mãe e bebê, mas já existe um sentido naquela relação, a tal ponto de o bebê saber que com a mãe ele quer ficar, ou que com o pai ele quer ficar, porque ali ele se sente melhor, se sente seguro, ele conhece, etc, etc, etc. Ele já tem um sentido na relação, antes mesmo de entender a relação. Tá? Então, vamos ver aqui alguns elementos do sentido do self pré-linguístico. O sentido de ser sujeito agente. O que quer dizer isso? Que um não é um objeto do outro. Um é sempre o sujeito. Quer dizer, o bebê nunca é um objeto. Quer dizer, quando você está trocando ele, falando com o bebê, etc., ele é um sujeito. Ele está te respondendo constantemente naquela relação. Então, um passa a ser agente do outro. Um se relaciona com o outro como sujeito e não como objeto. Isso é uma coisa que a gente nota muito nos vídeos que a gente faz das relações mãe-bebê. Então, a gente pede para colocar um vídeo ali, quando a mãe está trocando com o bebê, a gente nem tá por perto. Tá? Deixa lá uma câmera parada e tal, e você, depois, quando vai ver o vídeo, é muito interessante que a mãe troca o bebê, nem olha, não responde, é uma coisa tudo mecânica e automática, tá? Naquela relação. Ou quando está dando de comer, tem vídeos de alimentação que são absolutamente terríveis assim de ver, quer dizer, como a mãe vai alimentando o filho sem nenhuma percepção relacional do que está acontecendo ali. Não existe sujeito para sujeito. Quer dizer, o bebê passa a ser um boneco, um objeto de trabalho, de ação ali na hora, tá? Mecânico. Então, é muito importante saber que para criar sentido, ambos precisam ser sujeito. Tá? Coesão física, quer dizer, o contato físico também cria sentido. Como você toca, como você pega, como você brinca. Tá? O sentido de continuidade. Continuidade é o ritmo da relação. Como dar continuidade, quer dizer, não significa que você não pode cometer erros. Nós vamos cometendo erros, mas esses erros eles têm uma continuidade que promovem erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos constantes.
E essa constância, essa continuidade da relação é que vai criar sentido. E assim é a vida. Quer dizer, a gente sempre se relaciona com erros e com acertos, constantemente, né? E a disponibilidade para lidar com os dois é que permite que exista uma relação. Então, quanto mais você erra, mais você aprende. Quanto mais alguém erra, mais você aprende também. Aprender com o erro dos outros, aprender com o erro de si mesmo. Mas errar significa entrar em relação. Se não entra em relação, não tem o perigo do erro. Tá? Então, o sentido de continuidade. O sentido de afetividade, quer dizer que nos afetamos uns aos outros, somos afetados uns pelos outros, constantemente. Afeto, não só no sentido de afeto emocional, gostar ou não gostar. Afetar significa afetar, quer dizer, eventualmente o que eu estou falando aqui está afetando vocês de uma forma que eu nem sei qual que é. E como vocês estão me olhando aí, por exemplo, está me afetando de formas que algumas eu sei como é, outras eu não sei como é. Tá? Isso que é afeto. Não é só o afeto emocional. Não é só essa ressonância emocional que nos leva ao amar, ao ter medo, ao sofrer, etc. Não é só esse tipo de afeto. É afeto no sentido de afetar mesmo, né? Sentido de intencionalidade própria. Isso é importantíssimo. Isto é, um provoca uma intenção no outro. Tá? Quanto mais a sua intenção pode ser expressa numa relação, mais você se sente criando sentido. A sua intencionalidade, constantemente em movimento ou constantemente em relação, te permite muito mais conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Você não precisa ficar contido. Você pode deixar a coisa rolar. E através desse rolar, você vai aprendendo. Tá? Eu espero que vocês estejam fazendo uma metáfora disso também para trabalho de clínica. É exatamente a relação mãe-bebê serve para o trabalho de clínica constante, né? Quer dizer, sempre que um paciente não puder ter intencionalidade, tem alguma repressão rolando ali, tá? Que precisa ser compreendida, para que ele possa, aos poucos, se soltando, e você como terapeuta também. Tá? E quando houver limites na relação, que esses limites sejam conhecidos. Isso também faz parte da intencionalidade. Tá? Um sentido de self intersubjetivo, isto é, nós nos formamos subjetivamente um com os outros. Intersubjetivo. Entre nós, um com os outros, assim nos formamos. Não tem outro jeito. Tá? O sentido de poder comunicar-se. Sentido de poder comunicar-se, quer dizer, que você é capaz de se comunicar um com o outro. Tá? Então, por exemplo, esses são vários sentidos que surgem antes da linguagem. Se isso sucede com claridade, ou o melhor possível, nessa primeira etapa, a gente diz do 0 aos 3 anos de idade, da melhor forma possível, tá? Isso vai já dar um sentido de existência, um sentido essencial à vida, né, que ninguém mais te tira, sabe? É uma coisa que pertence a você. Não importa quanto você tem no banco, que roupa você está vestido, que namorada você tem, não importa. É uma coisa tua, tá? Quer dizer, se você for cair num buraco um dia, você vai cair nesse buraco. É um buraco conhecido, é um buraco que te acolhe, tá? Então, na formação de sentido, na formação de representações internas, tá? Essa forma de pensar, né, é uma forma de devir sujeito. Devir sujeito é um conceito importante, é um conceito filosófico. A gente vai encontrar muito em um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, não sei se vocês conhecem. O devir sujeito, né, é um constante crescer do sujeito que você é. Isto é, o seu sujeito, ele está sempre sujeito a se remodelar, a crescer, a se transformar. Algumas coisas ficam, porque são boas, porque você gosta, porque você quer, porque você já formou sentido delas, né? Outras estão sempre em formação. Então, um casamento longo, digamos, um casamento longo hoje, a gente fala, um casamento de 5 anos, 6 anos, é um casamento longo.
Se você, no casamento, está bem, né? Está bem no sentido de que existe uma continuidade no casamento, não parou, não bloqueou. É uma procura constante de ver no outro sempre alguma coisa nova que te estimule. Tá? Seja lá o que for, pequenas coisas que vão se construindo junto na vida, nesse devir sujeito. Tá? E o devir sujeito, quando existe no casamento, o casamento pode ser um devir casamento, quer dizer, o casamento é sempre novo, sempre pode ser um devir casamento, uma coisa que vai rolando na tua profissão, com os teus amigos. Quer dizer, a criatividade está sempre presente quando você tem uma abertura para olhar sempre o sujeito e não o objeto. Tá? Não que o objeto não possa existir, não é isso. Mas esse sujeito é o que dá a criatividade, é o que dá a essência da vida. Então, o processo de subjetivação, isto é, o formar sujeito, e a representação semiótica são a construção do sentido no mesmo fenômeno. Os dois acontecem sempre juntos. Corpo físico, corpo-organismo e subjetivo, sempre em constante construção, junto, formando representações internas. Tá? Então, pensamentos importantes de Stern, né? Essa competência do bebê, né, de precoce, porque no bebê já presente com a formação de subjetividade. Dessa forma, não tem uma forma só fusional, mas desde o início da vida, a atividade e a autoconsciência relacional com o outro, sempre. Tá? Vale também para a clínica, quando a gente está trabalhando com pacientes. Né? O sentido que a gente forma na vida é sempre decorrente de uma intersubjetividade. E desde o princípio, o bebê já tem competências. Tá? Ele já é competente para uma série de coisas desde o princípio. Isso é muito legal também da gente ver, porque todo ser humano tem uma competência sempre presente na vida. O que precisa é ter um interlocutor que ajude a desenvolver essa competência. Tá? E encontrar essa competência, que às vezes ela se perde também. Mas todos nós temos competências. Por isso que cada um de nós pode ser um terapeuta competente e diferente. Jamais seremos terapeutas iguais. Mesmo que a gente escolha, digamos, a mesma linha psicoterapêutica, todo mundo é gestaltista, por exemplo. Não importa. Todos os gestaltistas serão diferentes, como gestaltistas. Porque depende da personalidade de cada um, depende da história de cada um. Cada um será um bom terapeuta do seu jeito. Se você quiser ser terapeuta do jeito do outro, você não será um bom terapeuta. Isso é uma coisa importante. Por isso que é importante fazer terapia para ser terapeuta. Porque você acaba se conhecendo mais, né? Hoje em dia, nas formações de psicoterapia, você passa por um processo experiencial e teórico. Por quê? Porque o ser terapeuta se forma a partir da experiência, acompanhado da teoria. Se você não passar por a experiência, você vai se transformar num terapeuta teórico. Isto é, vai ser difícil os seus pacientes passarem por uma experiência transformadora. Vamos lá. Esse desenvolvimento também acontece de forma descontínua. Isso é muito importante. Certo, errado, certo, errado. É sempre nós cometendo erros e acertos. É sempre descontínuo. Né? Você vê que o contínuo dessa forma é muito ligado à morte. Quer dizer, quando é tudo muito igual, fica chato. Né? Porque não tem altos e baixos. Se tiver esses altos e baixos de descontinuidade, ajuda. No casamento, por exemplo, você sempre tem que ter medo que você vai perder teu companheiro. Por quê? Porque tudo é possível.
Você jamais sabe, quer dizer, nós estamos aqui hoje, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo com as nossas companheiras, nossos companheiros por aí afora no mundo, né? Ou você aceita essa descontinuidade, essa falta de controle, essa impossibilidade de controlar tudo, tá? E vive dentro de uma certa segurança básica sua, ou você vai viver um casamento totalmente ameaçado o tempo inteiro. Ou seja, não vai durar muito, né? Então, aprender a viver no descontínuo, no descompasso, na música, é muito importante. Tá? O adulto tem uma função muito importante com o bebê, isso é claro, não precisa nem falar muito sobre isso. E que o comportamento do bebê é profundamente influenciado por tudo aquilo que o adulto manifesta. Tá? Isso também é muito claro. Tudo que você fizer na frente da inocência de um bebê, ele está sujeito a você. Tá? Por isso que é muito fácil, né, você ser perverso com o bebê. É muito fácil. Às vezes brincadeirinhas bobas, né, o efeito que tem num bebê é enorme. Agora, é num bebê só? Às vezes, quando você está frágil e sensível nas suas relações íntimas, qualquer deslize do teu companheiro ou companheira, pode causar um rebu, né? Causa um problema, não é? Porque tudo, por menor que seja, dependendo do teu estado emocional, pode ter um efeito altíssimo, forte, que causa uma problemática, entendeu? Então, sempre nós somos influenciados pelos outros. Sempre estamos sendo influenciados. A proto-manipulação, quer dizer, justamente a forma como você... proto-manipulação significa antes da manipulação. Tá? Antes, quer dizer, tudo aquilo que está acontecendo antes do que vai acontecer. Então, a forma como você olha, a forma como você sente, a forma como você vai se aproximar, antes de tocar, já causa uma sensação no outro. Tá? No bebê também, mais ainda. Quer dizer, ele cria uma expectativa sobre o toque, sobre o olhar, sobre o som da voz. Tá? Ele já cria uma expectativa, isso chama proto-manipulação. Tá? E isso, num bebê, tem uma resposta praticamente imediata e vai implicar nas competências que ele vai desenvolver como pessoa. Tá? Isso dá características modais ao bebê, o modo como ele vai ser, a forma como ele vai ser. E isso, consequentemente, vai ser um lugar central na construção do sentido de vida dessa criança. Tá? Então, como nós nos relacionamos aqui, é fundamental na formação do sentido de vida, do sentido que nós estamos fazendo aqui agora. Então, eu vejo muita gente atenta ao que eu estou falando aqui. Isso dá um sentido às coisas que eu estou falando. Tá? Não sei se está fazendo sentido dentro de vocês. Me parece que algum sentido está fazendo, que eu não sei qual é. Mas, pela energia, a gente sente que alguma coisa está rolando. Tá? Depois a gente vai conversar, talvez a gente descubra um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas a proto-manipulação está presente aqui o tempo inteiro. Tá? Então, a influência da mãe é muito importante na relação. A influência e a aprovação é um eixo de comunicação, serve para construir os valores e a ação possível, desejada e dita pelo bebê. Influência e contra-influência são justamente as questões que nos acompanham o tempo inteiro. O quanto eu estou influenciando, o quanto eu não estou influenciando na relação. Tá? O que está na mão e o que está na contramão do nosso relacionamento. Tá? Isso é uma constante também e serve como formação de sentido. Tá? O Daniel Stern, ele traz a constante, o desenvolvimento da seguinte forma: de 0 a 2 meses de idade, ele chama de self emergente. Self emergente é tudo que está para emergir de dentro do bebê
nessa primeira etapa da vida. Tá? O self, o sentido, está começando a emergir. É como as primeiras sessões de terapia, né? Alguma coisa começa a emergir de dentro do outro. É muito frágil esse sensorial de deixar emergir o sentido que vem de dentro do outro. Tá? O self nuclear é quando já a criança começa a formar um núcleo, né, a partir da experiência anterior. Ela começa a formar um núcleo de sentido dentro dela, alguma coisa ela já sabe. Então, é um primeiro núcleo frágil, né, entre os 2 meses e os 9 meses de idade. Tá? Por exemplo, quando você conhece alguém, começa a namorar, então é aquele período que você começa a formar um certo sentido daquela relação com aquela pessoa. Tá? No começo só surge coisa, só emerge coisa. Depois, tudo isso que emergiu e surgiu passa a formar um sentido. Então, começa a formar um núcleo. Tá? A gente pode dizer o núcleo familiar, por exemplo, é decorrente de uma coisa que emergiu anteriormente, que veio a formar esse núcleo. Tá? Na criança é a mesma coisa. Tá? O self subjetivo, que já é uma qualidade um pouco mais refinada, que vai formar dos 7 aos 15 meses de idade, quer dizer, o bebê começa a ter uma pequena consciência da subjetividade, que vai aumentando pouco a pouco, até quando ele começa a caminhar. Tá? Quando ele começa a caminhar, a vida começa a ganhar outro tipo de sentido e a subjetividade ela passa a ser mais presente. Ainda não é consciente, mas ela é subjetiva. Tá? O self verbal, né, quando a criança começa a falar, existe uma troca de linguagem, a linguagem ocupa um lugar enorme na vida da criança, substitui um monte de coisa, tá certo? E aí ela vai formar um sentido verbal, quando a linguagem começa a fazer parte da relação, um sentido verbal. E aí você pode ir em frente no desenvolvimento. Do self-verbal, você pode ter o self-adolescente, quer dizer, a adolescência, as formações de adolescência, o self-universitário, o self-adulto, o self-casamento. E aí, o sentido do self, ele vai se formando através da vida, num movimento constante. O que vai justamente contra o pensamento freudiano das fases do desenvolvimento oral, anal e genital. Não, ele diz que é uma constante. Você vê que em nenhum momento se falou em oral, anal e genital aqui. Foi uma constante de desenvolvimento em que a oralidade, a analidade, tudo isso faz parte dessa constância. Não existe uma divisão. O crescimento é sempre constante para externo, e eu acredito nisso também, mas esse é o pensamento dele. Tá? Justamente essa afirmação que a constância do desenvolvimento é um campo relacional. Tá? E a ideia de latência, isto é, alguma coisa que para o crescimento, não existe para externo. Tá? Existe a constância do desenvolvimento. A latência, essa latência freudiana, quer dizer, tem um momento que aos 6, 7 anos de idade existe uma interrupção do crescimento da sexualidade que vai aparecer só depois da adolescência. Então, para externo não tem isso. Tá? Tem só um movimento de continuidade. Tá claro para vocês isso? Não? Tá. Então, as questões que vão interferir nessa continuidade, tá, são as questões que vão ou apoiar o desenvolvimento, ou são questões que vão reprimir esse desenvolvimento. As repressões vão depender muito da formação moral, espiritual, religiosa, intelectual dos pais ou de quem estiver cercando o bebê. Tá? Elas poderão ser em vários níveis. Tá? Essas repressões podem ser leves, mais pesadas, podem aos poucos se transformar em trauma. Quer dizer, o trauma, quando a gente fala trauma de educação, ele pode existir de duas formas diferentes. Né? A educação através do trauma, ela pode ser, digamos, 10 anos de
lapidação da educação, quer dizer, vai trabalhando durante 10 anos e para dar uma forma para aquela criança que não é a forma da criança, mas é a forma dos pais, quer dizer, um trauma a longo prazo. Tá? E existe o trauma na porrada. O trauma na porrada é quando, enfim, acaba não, acaba a paciência, mas no sentido negativo, porque às vezes acaba a paciência no sentido positivo, né? Nem todo mundo aguenta tudo o tempo inteiro, mas depois retoma, recupera, não é verdade? Mas é aquela coisa que é definitiva, e não traz desenvolvimento, é definitiva, é uma machadada, né? Existe esse tipo de trauma também relacional. Existem outros tipos de trauma, que são os traumas políticos, os traumas ecológicos, traumas de guerra, e esses traumas também são traumas muito diferentes, que vão abalar a essência do ser humano, ou vou pelo menos tentar abalar aquela essência do ser humano, a mais pura, a mais significativa que existe, que eu falei logo no começo. Tá? Então, sempre que houver interferências extremamente fortes, né, em cima da possibilidade da continuidade da questão relacional, né, se não houver uma atenção sobre isso, poderá se estar formando um trauma. Tá? Poderá se estar formando um trauma. Mas tudo depende, quer dizer, é uma coisa que precisa ser vista muito cuidado. Algumas vezes é muito claro, entendeu? Por exemplo, esse exemplo dessa moça coreana que eu estava dando é claríssimo, quer dizer, o dia que ela discutiu com o pai, ela com 25 anos, uma menina linda, ela levou uma surra do pai, de tapa na cara, soco, chegou toda roxa no consultório. Quer dizer, aí é evidente, é claro e tal, quer dizer, só que ela tem sorte, que ela já está com 25 anos. Com 25 anos você já tem defesas. Você já pode pensar, opa, levei uma surra, mas não é bem assim, entendeu? Já tem um pensamento. Mas quando você é pequenininho, aí é diferente. Aí você não tem tempo para pensar. Você já levou a porrada e aí você tem que assimilar aquilo e seja o que Deus quiser. Tá? E depois, para lidar com essa questão, né, nós vamos ter que trabalhar muito com o corpo. Porque só através do corpo, quanto mais prematuro o trauma é, só através do corpo se pode ter acesso a ele. Porque houve uma desorganização orgânica que precisa ser reacessada para retomar um sistema relacional de continuidade com o outro e consigo mesmo. Tá? Então, são questões da educação importantes. Então, a primeira fase de organização do sentido é o corpo. E o corpo cria significados. Significados de estados internos, significados de afetos, significado de movimentos, significados de memória e recordação. Né? Tudo isso acontece no corpo. O teu corpo lembra. O teu corpo lembra o cheiro da casa quando você era pequenininho. Você lembra, quer dizer, às vezes um cheiro você lembra, você carrega com você um cheiro. Quando ele fala de memória ali, ele fala não só da memória cerebral, mas da memória celular, a memória corporal, aquilo que você carrega no teu corpo de memória. A recordação, o movimento, como você se mexe, a dificuldade de dançar, a dificuldade de não dançar, a dificuldade de fazer esporte, a dificuldade disso, a dificuldade daquilo que o seu corpo não vai. Tá? Que é isso? Quer dizer, alguma coisa que talvez venha desde a infância. Né? A dificuldade de deixar circular os afetos, da onde vem isso? Né? E os seus estados internos, sejam eles emocionais, sejam eles pensativos, sejam eles reflexivos, né? Os seus estados internos, fisicamente afetados também por essa questão relacional. Tá? Então, a transferência da experiência perceptiva de um modo sensorial ao outro nos dá um sentido no corpo, né? E também nos dá um relacional entre aquilo que acontece no tátil
e aquilo que acontece no visível, no ver, no olhar, tá certo? Aquilo que você vê é aquilo que você toca. Pode andar junto ou pode andar separado e distorcido, tá certo? Esse sensorial é muito importante também no desenvolvimento. O sentido do corpo se forma nessa inter-relação, porque o corpo também tem sentido. O sentido não é só representativo, é o que você sente no corpo também. O seu corpo também carrega um sentido. O sentido do self nuclear, que é corporal, é profundamente social, do tipo relacional. Quer dizer, o núcleo se forma através da relação. Tá? E a outra pessoa é sempre um regulador afetivo do seu self e do seu comportamento. Nós somos afetados uns pelos outros. Às vezes a gente não quer se afetar, tá? A gente se distancia. Mas, se estamos em relação, estamos sempre constantemente sendo afetados. Aqui, estamos constantemente sendo afetados uns pelos outros. Então, o sentido de si mesmo que o bebê experimenta é o sentido de ser com o outro, ou seja, na presença e não na ausência. Quer dizer, a presença é sempre importante para a formação de sentido. Tá? Quando existe ausência, quando não existe presença, não existe formação de sentido. Está claro? Não? Por exemplo, o bebê não pode formar sentido se alguém não estiver lá junto com ele. Ele não forma sentido, porque o sentido se forma na relação, o sentido de viver, o sentido da vida, o sentido da existência e o sentido de várias outras coisas do futuro. Tá? É como se fosse um espelho. É uma referência, mais que um espelho, porque um espelho é o igual, né?